Olá, pessoal! Começamos mais uma live de terça-feira para falar sobre arte. Hoje nós teremos uma conversa incrível aqui com o Caio Sato, que fez artes visuais e licenciatura na Universidade de Brasília, estudou no núcleo de produções cênicas na UNB também, é fotógrafo, é teórico de artes também, é pesquisador, coordena o Cacildes, que é um grupo de estudantes de artes visuais que promove debates e incursões acerca do universo da arte, portfólio, curadoria, produção artística, poética, então é muito interessante. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da produção do Caio antes de chamar o Caio, né? Então, vamos lá. Inicialmente, este post foi deixado em branco propositalmente. Então, o Caio ele trabalha com algumas perspectivas relacionadas à ficção, principalmente, e aí adentra no universo do que é utópico, distópico, entrópico, né? Eutópico também, e aborda um pouco da ficção dentro dessa ideia da mentira, né? Então, o que me deixa muito intrigada, porque ele também gosta de fazer fotografias de pessoas em situações inesperadas, com reações espontâneas das pessoas. Como essa aqui que eu peguei do Instagram dele. Então, eu vou chamar o Caio agora para poder ele explicar pra gente um pouco sobre qual que é a sua poética, por que que ele se interessa tanto por esse assunto específico. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da arte e um pouquinho sobre as nossas utopias, ficções e mentiras contemporâneas. Então, com vocês, Caio, estou chamando Caio, cadê o Caio? Oi, tá dando pra me escutar? Caio! Oi. Peraí, deixa eu Caio, baixar o eu não volume tô aqui. conseguindo te ouvir, Caio. Peraí, deixa eu... Não? Tá. Então, vamos lá. Você já fez mais ou menos uma apresentação minha, né? Já. Me dá uma indicação por onde começar, porque assim, Tá bom. que você quer que comece falando? Vamos lá, vamos começar com uma introduçãozinha, né, gente? É o seguinte, é, Hum, historicamente falando, a humanidade sempre buscou encontrar aquilo que seria o projeto ideal de sociedade, né? E nós estamos aí nos aproximando de 2022, vamos completar daqui a 2 anos, 100 anos da Semana de 22 da Arte Moderna, que nossa, é verdade. foi um período, né, de 100 anos no passado, em que os artistas se mobilizaram fortemente para propor utopias modernistas daquilo que eles viam como as novas diretrizes da arte, né? Ditou a linguagem que seria refinada e elaborada durante toda uma era. E hoje nós estamos vivendo algo que é completamente inédito, né, na nossa cultura. A gente já tem contemporaneamente artistas que trabalham com virtualidade, tecnologia, há muitas décadas, mas dessa vez Uhum. a gente se depara novamente com a mesma questão que permeava a cabeça dos artistas e seus coletivos, né? Sua Gregory, os outros artistas que faziam parte do grupo deles, em cada um em seu país, cada um em seu contexto, mas esses artistas, assim como nós, também estavam tendo que lidar com a questão de como viver num mundo pós-guerra, nesse caso, pós-pandemia, né? Um mundo em que as coisas passam Uhum. a serem vivenciadas de modo diferente, né? Então, eu estava dando uma olhada no seu TCC e aí eu vi uma frase que eu achei sensacional aqui.
já na página certa. Só que aí o que é que aconteceu? A minha gata pisou no teclado e apagou o texto. Mas eu resolvo isso aqui já já. É coisa de home office, né, gente? Isso aí. Então, deixa eu descer mais um pouquinho. Eu gosto Você se muito lembra desse qual texto. que era mais ou menos a frase que eu sei mais ou menos onde tá? Também tô com meu TCC aberto aqui. Então, já tô chegando lá, peraí. É porque eu quero ler. Tchururu. É um que tá numa página inteira. Fala sobre... É do... Calma, deixa eu lembrar aqui. Tô vendo você virando É do página. F for Fake? É for fake, exatamente. Deixa eu colocar um Ctrl Find. Pronto, eu não estava encontrando porque minha gata realmente apagou esse pedaço do seu arquivo. Tudo bem. Mas eu dei um retornar aqui para poder conseguir encontrar e apareceu. Então, vou passar para você que tá mais fácil para você ler do que eu, porque tem um monte de barra de espaço e assim no meu texto agora. Tá bom, então. Esse é um texto do F for Fake, que é o filme do Orson Welles. Eu tô com ele aqui em inglês, só deixa eu abrir ele aqui em português. Aqui, eu vou ler a versão em português, porque meu inglês não, minha pronúncia não é tão bonita, né? Nossas obras em pedra, em tinta e em impressão são poupadas. Algumas delas por um punhado de décadas ou até por um milênio ou dois. Mas tudo deve finalmente sucumbir, ou se desgastar até se tornar a última e universal poeira. Os triunfos, as fraudes, os tesouros e as falsificações. Um fato para a vida: vamos morrer. Tenha um bom coração. Chore os artistas mortos fora do passado vivo. Nossas músicas serão todas silenciadas, mas e daí? Continue cantando. Talvez o nome de um homem não importe tanto assim. É Então, isto. é isto. Talvez o nome de um homem não importe tanto assim. Eu acho que Uhum. a gente hoje tem uma coisa diferente dos artistas do passado, que é o fato de que antes todos queriam ser muito originais. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial e com o progresso da tecnologia, nós vimos que todas as originalidades são copiadas de alguma fonte precursora, Uhum. né, deles, que todas as pessoas passam, que os nomes eles não se sobrepõem às obras e as obras elas se propagam gerando outras discussões e outros significados que os artistas jamais imaginaram que elas poderiam ser protagonistas, né? Então Uhum. é importante que se continue a cantar, mesmo que o seu nome desapareça. E eu acho que outra coisa interessante que eu adoro esse documentário, né? For Fake é Sim. emblemático. Mas, assim, outra coisa que também é muito interessante com relação à arte e isso tudo é que os tesouros, as falsificações, às vezes as falsificações, elas são de tal primor que acabam se sobrepondo às originais, né? Muitas vezes em qualidade técnica. E a gente vive um mundo de pós-verdade. Então, acho que a gente podia começar falando por aí. Caio, vou passar a bola para você. Me fala, o que é ficção? A gente vive uma ficção? Nossa, O que eu difere a podia ter começado com ficção uma da mentira? perguntinha mais leve, não? Mas vamos lá. Então, assim, eu vou. Eu acho que eu vou recuperar um pouco o traçado que eu faço no meu trabalho de conclusão de curso, porque ele forma um argumento justamente para a gente poder entender a ficção. E assim, por mais contraditório que seja, para entender a ficção, a gente parte do real, certo? O... E o que acontece, assim, uma coisa que a gente sempre passa, assim, é essa noção do real e realismos. Acho que eu vou começar daí
para poder seguir, né? O real, né? Eu trago uma definição do Lacan. Lacan, ele é um teórico da Psicanalista. psicologia, psicanalista, né? Eu sempre confundo as teorias. Mas, enfim, ele trata justamente do real dentro de uma perspectiva de uma tríade, que existe o real, o simbólico e o imaginário. O real, para Lacan, seria justamente... Opa, estamos dizendo que travou aqui. Voltou? Travou, gente? Tenta abrir e fechar de novo que volta. Tá, eu vou continuando aqui. Se travou, falem. Então, o real para Lacan, ele é absurdo. Eu gosto muito dessa noção porque o real para ele é absurdo. Ele é alguma coisa que a nossa mente não consegue compreender. E ele vai falar que para nossa mente tentar compreender, a nossa mente vai se utilizar do simbólico e do imaginário, né? E assim, isso é um resumo bem resumido, assim, mas assim, a partir disso a gente compreende que, ok, o real a gente tem acesso a ele, mas a gente não entende. E para entender, a gente usa o nosso simbólico, que é o que eu vou chamar de realismos, né? Quantas vezes a gente não vê vários trabalhos artísticos, e isso entra muito nas discussões fora dos ciclos da arte, nossa, como essa obra é realista, como essa obra imita o real, né? E daí, o que essa perspectiva traz pra gente é justamente assim, ok, ela é realista, mas justamente por conta disso ela tem uma simbolização, ela tem uma ideologia por detrás dela. O realismo, ele pressupõe uma ideologia, né? Sim, e tem um pequeno erro também de nomenclatura relacionado ao que é realista e o que é naturalista, né? Porque, na verdade, o Sim, naturalismo ele busca se aproximar do mundo real, né? Citando Platão, uhum, assim, de um modo mimético, de um modo decalcado, né? Praticamente como se sim, fosse uma folha de papel manteiga colocada sobre a imagem que a gente consegue observar e decodificar através da nossa visão. Então, o realismo já pressupõe um entendimento crítico da realidade, né? Então, quando a sim, gente pensa em pintura, em obra de arte realista, a obra de arte realista ela tem um que é crítico e cru a respeito, principalmente das sensações do homem em sociedade, muito mais do que o natural, né? Então, às vezes as pessoas elas falam que uma obra é realista querendo dizer que ela é naturalista. Só para esclarecer esse ponto sim. mesmo. Não, e também isso é uma coisa que é muito interessante, trazendo, por exemplo, para o campo da fotografia, né? Porque, assim, a fotografia sempre é tida como o suprassumo do realismo. Só que a fotografia, ela também é um recorte do real. Ou seja, ela tem um olhar sobre o real, né? Essa imagem mesmo que você está colocando aí de realismos e a realidade e o real, né? É isso, os realismos, eles são recortes. Eles são tentativas de entender esse real, né? E daí, nisso, essa concepção eu tive graças à exposição que teve no CCBB. Esse é o catálogo da exposição, aquele realismo, 50 anos de realismo, né? Uhum. E que daí eles traziam justamente essa perspectiva, tanto do realismo mais na época de Colbert, eu não sei pronunciar o nome, mas assim, na época do Colbert, quanto no fotorrealismo que vai aparecer depois, quanto na realidade virtual. E tudo são Rotko, né? realismos. Hã? Quando a gente pensa também na fotografia do Rodchenko, Isso, que totalmente. trabalha as linhas e uma perspectiva de imagem que para ele Uhum. a textura é praticamente abstrata, mas a crueza da fotografia também vai trazendo as questões de como a fotografia ela pode modificar a forma da gente ver o mundo, né? Hoje a gente vê o mundo Sim, através de uma tela de smartphone. Então isso modifica muito sim, a nossa perspectiva quando a gente sai da caverna, né? Eu acho que com quando a gente certeza. sair da caverna depois disso tudo, vai mudar muito a nossa forma de existir. Sim. Eu não sei tanto o quanto vai mudar, mas o ponto que eu trago a partir dessa percepção de entender que o realismo não é o realismo é um recorte desse real, é que a partir disso a gente pode compreender a situação no qual a gente está, né?
E daí, a partir disso, a gente começa a compreender, eu já começo a jogar alguns gatilhos para ficção, né? Mas ainda estou bem Uhum. no campo do real. Então, assim, existe um teórico que é o Mark Fisher, no seu livro Realismo Capitalista, Capitalist Realism, que ele vai falar basicamente que a gente existe nesse mundo, né? No qual se predominou essa forma de realismo que é o realismo capitalista. E para ele, essa forma de realismo capitalista é uma forma que exclui todas as outras formas que a gente considera. Né? Ele é uma forma que, ela por si só, ela busca excluir outras formas. Né? Então, por exemplo, ele vai trazer uma citação do Jameson que o Zizek, que são filósofos, eles citam, eles falam, né, que é nós conseguimos conceber mais formas de se acabar com o mundo do que de se acabar com o capitalismo, né? Então, assim, é um baque bem forte, porque para pensar assim, a gente consegue pensar assim, ok, o mundo agora pode estar acabando. Eu estou fazendo a lista dos índices do apocalipse, né? Então, a gente está acabando com uma pandemia, daí tem umas abelhas assassinas que soltaram aí, encontraram um sarcófago de múmia, tem meteoro que está para vir aí desde 2012. Enfim, assim, crise global, crise climática, né? A gente consegue pensar várias formas de acabar com o mundo, sei lá, guerras nucleares também, mas assim, a Avistaram um gente OVNI. encontra isso, e a gente encontra pouquíssimas soluções, por exemplo, para pensar o fim do capitalismo, ou poucas soluções que podem ser numeradas nos dedos, assim, né? Enquanto para acabar com o mundo a gente tem milhares de concepções. Então ele vai falar que isso é um sinal do sucesso desse realismo capitalista. Que, na E daí, verdade, é beleza. pautado em muitas ficções, né? Eu vejo muito isso, assim. A Sim, gente vive uma realidade em que muita coisa é ficcional. sim. E é justamente isso, quando a gente compreende que o realismo não é o real, né? O real é o que a gente vive, né? E a gente não compreende também o que a gente vive, né? Vai ver a quantidade de psicólogos que a gente precisa passar ao longo da nossa vida para entender o que a gente vive, né? Então, assim, o realismo não é o real. Esse realismo, ele possui uma vertente, ele possui uma ideologia, ele possui uma concepção. Essa concepção, ela é uma forma de narrativa. Alguém criou essa narrativa, ou algum grupo criou essa narrativa. Essa forma de narrativa logo se linka à ficção. Por isso eu falo assim, meu conceito de ficção está muito linkado no meu conceito de real, né? Sim. Porque é por meio da ficção que a gente compreende o real, no final das contas. Não é? E a ficção, ela modula justamente como que a gente vai propor novas perspectivas utópicas para lidar Sim. com a realidade. Utópicas e simbólicas, né? Eu acho que primeiro simbólicas, depois utópicas, Uhum. porque a utopia, ela é uma produção do inconsciente coletivo e uma produção política, intelectual, um exercício mesmo de se imaginar qual que seria aquela sociedade ideal, aquele modelo ideal, né? Sim. E Uhum. muitos autores falam da morte das utopias, do fim das utopias modernas e da era das distopias, né? A gente consegue hoje justamente produzir mais pensamentos acerca de como criar catástrofes do que de como criar Sim. soluções, assim. Nos, nos parece que as soluções elas se tornaram inviabilizadas por essa grande realidade. Sim. Assim, sobre essa questão das utopias, é uma questão muito interessante de se pensar, né? Porque, assim, o termo utopia mesmo, ele surge com o Thomas Moros, não sei, depende do texto que você pegar. Que ele vai propor justamente eu esqueci o nome do livro, agora, né? Mas ele vai propor esse utopos, ou seja, esse não lugar, né? Ele propõe esse lugar que ele não é real, né? E daí a questão que a gente sempre pensa, assim, como você trouxe das distopias, é porque a gente sempre pensa a utopia em oposição à distopia. A utopia, ela não é oposição à distopia.
A utopia é a oposição à distopia. Utopia seria eus, do grego latim, que significa bom. A utopia seria este lugar bom, né? A utopia é só este lugar que não existe, é um lugar fictício, é um lugar imaginário, né? Ela pode ser tanto boa quanto ruim. É um horizonte que nunca se alcança, né? É um horizonte que nunca se alcança. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente para pensar justamente na vertente política e ideológica que existiu ao longo das criações das utopias, né? Das utopias modernas, pelo menos, elas eram utopias que elas pensavam sempre um sistema muito centralizado, rígido, que por ele ser perfeito, talvez trazendo um conceito meio platônico de uma sociedade ideal, ela não tinha uma mobilidade, não era uma utopia que se previa mudanças sociais que acontecessem nela, porque ela seria uma sociedade ideal, né? E essa sociedade ideal, ela era ditada de acordo com os costumes e valores da época. A utopia do Thomas More, mesmo, ela é uma utopia que, sei lá, todo mundo teria direito a uma peruca, uma coisa assim. Eu não vou lembrar ao certo. Mas, assim, tem umas pequenas coisas muito absurdas, assim, né? Mas para a sociedade dele fazia total sentido, porque peruca era ótimo naquela época e todo mundo ter significa que todo mundo tinha riquezas, enfim, né? E daí a gente passa por esse período moderno, né? A gente tem a dissolução de outros sistemas econômicos com o fim da Guerra Fria, né? E a gente chega num momento em que a gente se percebe sem utopias. Ou talvez que as utopias elas não fazem mais sentido nesse nosso momento, né? Porque justamente isso, assim, se você parar para pensar, todas as utopias propostas foram utopias europeias norte-americanas. Ponto. Eram utopias pensando essas sociedades, né? Então, quando você para pensar que não pensaram as outras sociedades, como que a gente fica isso? A distopia mesmo é colocada muitas vezes como se fosse... existe a utopia, que é esse centro, e a distopia, na verdade, é a margem. Você para ver todos os elementos das distopias, são elementos da margem, né? Sim, assim, e você faz uma proposta no seu trabalho que você propõe 3 passos para serem executados, né? Trace um quadrado no chão. Este espaço agora é seu. Funde uma utopia. E eu acho que isso dá pra gente tentar fazer isso em casa, né? A experiência de fundar uma utopia dentro do quadrado da sua sala. E que tipo de utopia seria essa? E aí eu já penso no contexto da obra Ilha Caio, né? Que inclusive eu tenho ela até colada aqui no meu painel. Daqui a pouco a gente passa ali, tá aqui do lado. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar. Olha ela ali. Aqui eu colo alguns trabalhos de colegas e tal. Eu tenho o Votinu da Natasha. Eu também tô com o Votinu aqui, peraí. Olha aqui. E esse daqui é o cartãozinho de aniversário da Ilha Caio, que eu recebi. Olha só. Isso aí. Daqui a pouco eu entro na Ilha Caio, pode ser? Que daí eu vou deixar para ir lá fora, porque meu pai tá fazendo reforma na casa, porque é justamente isso. Estamos em 8 pessoas aqui, já não temos mais o que fazer, estamos fazendo reforma na casa. Né? Estão construindo, fundando a utopia de vocês, né? Quase. Mas assim, voltando um pouco para isso das utopias, o que eu começo a pensar depois de entender essa situação na qual as utopias foram criadas, ou seja, as utopias também são tentativas de realismos, tem visões ideológicas por detrás delas, né? E daí eu saio um pouco, isso também é um pouco agora depois do TCC, né? Eu saio um pouco dessa visão de utopias e passo para a ideia de especulação. Porque a especulação ela não é tão rígida quanto a utopia. A utopia fala assim, não, a gente vai ter um governo tal que vai seguir tais padrões socioculturais. Sei lá, por exemplo, Platão, lá na utopia, ele é um dos primeiros a fundar uma utopia, né, na República. E é uma utopia que, assim, a gente olhando como artista, a gente fala assim, não, peraí, cara, qual é? Porque ele me detestaria pessoalmente. Eu imagino eu tendo um fight com Platão, porque o Platão decide que vai expulsar.
Porque o Platão vai expulsar os mentirosos, os poetas e os artistas. Não, mentira, os poetas ele expulsa os artistas, porque para ele você está fazendo uma cópia, ou seja, você está fazendo uma mentira, a mentira não é ética, logo por isso mesmo tem que estar expulso da nossa república. Essa é uma questão bem complexa que você fala também, né? Porque se a gente for pensar que a ficção é uma mentira, e a gente vive uma realidade em que a autoridade é dada aos mentirosos, né? Uhum. Então, se a mentira é o que se acredita como real, as realidades, elas fundam utopias, isso me faz pensar o quanto todas essas coisas, elas acabam sendo a mesma coisa, né? Elas se sobrepõem. Sim. É como se fosse uma grande torta da realidade, né? Sim, a narrativa molda a forma como você lida com o real. E a forma como você lida com o real produz um ciclo vicioso, assim, de certo modo. Não sei dizer se vicioso, mas assim, existe o real, né? Existe, por exemplo, você vai lá, você coloca o dedo na tomada, você tomou um choque. Isso é o real, né? Esse real vai gerar para você uma narrativa. Você vai falar assim, sei lá, essa feitiçaria é má, ela me machuca. Ou você vai falar assim, nossa, não devo encostar o dedo na tomada. Enfim, você formula uma narrativa sobre esse real, né? Que é daí trazendo Lacan, que é o seu modo de simbolizar o que aconteceu. Nesse processo de simbolizar, você criou essa narrativa, e essa narrativa ela é uma ficção, ela tem uma ideologia, porque ela também traz todo o conhecimento anterior que você tinha. Então, sei lá, se você é, por exemplo, meio bolsominion, você vai virar falar, não, porque a eletricidade é coisa de comunistas, e você já gerou uma ficção toda aqui, né? Essa ficção molda a forma como você vai estar lidando com o real. E daí, isso fica nesse ciclo, não sei se ficou muito claro, mas assim, você gera essa forma de o real afetando a ficção, né? O real te dá material para você trabalhar na ficção e a ficção te faz compreender o real, né? Sim, Parar para o pensar a Alan Kardec, quantidade. ele falou, a única utopia que continua resistindo, infelizmente, é o liberalismo. Agora essa utopia está sendo questionada. E é tudo uma questão de Sim. discurso. Como você coloca uma hierarquia do que é real, do pseudo-real e do que é pessoal e julga como fantasia. Aí ele já traz a questão da Tá, peraí. fantasia aí, né? Já traz a questão da fantasia. Eu botaria essa fantasia dentro do campo da ficção. Só em termos para não começar a abrir muitos caminhos, né? Mas Muitas assim, nomenclaturas. muitas nomenclaturas, mas assim, dá para aprofundar muitos debates a partir disso, assim, de o que diferiria o real da ficção da fantasia, por exemplo, né? Bom, pensando um pouco isso, deixa eu só ver aqui. Então, assim, justamente, tipo, a gente tem essa utopia que está sendo questionada agora, né? O liberalismo foi botado como um ideal utópico, né? E daí a gente está passando por esse processo justamente de questionar, porque a gente começa a ver, principalmente do nosso olhar descentrado, né? Porque a gente está na América Latina, a gente não está no centro global do poder, né? A partir dessa visão, a gente começa a olhar para isso e falar assim, mas opa, peraí, isso não contempla a gente. Então, como isso pode ser uma utopia para a gente se essa utopia não se aplica a nós, né? E daí eu trago justamente esse movimento de se pensar a especulação, pensar futuros possíveis. Pensar um futuro não é necessariamente criar uma utopia, né? Sim, é isso que você Eu sei propõe que, nessa ilustração aqui, né? Que eu sim, apresentei mais pensar cedo. isso. A sua imagem está justamente tampando todas as palavrinhas, mas Sim, assim, tampando as parte palavrinhas. do. Se eu botar pra cá, acho que dá pra ver, mas eu acho que não tem como ampliar. Tudo Tirem o bem. print e aí depois vocês ampliam ou vão no perfil do Caio, que tá lá Isso salvo. aí. Eu peguei de lá, né? Então, assim, essa proposta, ela parte do seguinte, existe o presente, que é esse ponto inicial de cá, Esse pontinho e azul. existe os desdobramentos possíveis, daí tem os desdobramentos possíveis, Esses aqui. eu não vou, isso aí.
Daí tem os prováveis, que são um pouco menor. Aqui. Não, não, mentira, não é provável, é plausível, foi mal. Esse é o Plausíveis. plausível. Os plausíveis que significam aqueles que são aceitáveis dentro de uma normalidade, né? Do que a gente Sim, entende de mundo. O que já abre outro leque de questões também, relacionadas ao que seria sim. normalidade, né? Mas tudo bem, vamos ficar por aqui. Temos esse pedaço. E aí tem o O, laranja. e tem o laranja que são os preferíveis. Porque é isso, assim, os possíveis significa, por exemplo, assim, uma coisa, por exemplo, eu falar, eu quero um mundo onde, sei lá, todas as folhas, não exista gravidade, a gravidade desapareça. Não está dentro de uma coisa possível. Assim, se a gente mudar a nossa tecnologia, a gente conseguir Plausível, né? uma tecnologia. Plausível. Não, de possível mesmo, desse maior, assim, ele está para além da nossa possibilidade, né? Na nossa possibilidade de existência enquanto matéria. Plausível é, por exemplo, assim, que nem há milhares de anos previam um carro voador. Ele era plausível, né? Uhum. Milhares de anos não, mas, assim, algumas décadas atrás. No século passado. É E no século possível já antepassado. possível já tá, tipo, sei lá, por exemplo, considerar que o Elon Musk e a Grimes vão ser os primeiros habitantes de Marte. Ele tá dentro do futuro possível, tá uma coisa que falta, já tem quase todas as coisas para isso acontecer, né? E o Sim. preferível é aonde a gente quer chegar com esse futuro, né? E Que ele é um esse é um pouco diagrama deslocado do de centro, né? O preferível, o laranjinha. Ele é um pouco sim, deslocado do centro. Às vezes o que a gente gostaria de acontecer, ele tá mais distante do provável, né? uhum, Do plausível. sim. Por exemplo, esse diagrama ele pode ser muito utilizado para analisar de uns anos para cá, e por exemplo, que haveria essa epidemia, saca? Essa epidemia estava dentro do possível, Eu não né? consigo tirar da cabeça uma história que às Hum, vezes eu fico pensando se eu inventei, assim, mas eu não parei para pesquisar ainda. Mas eu achava que a Dilma Rousseff, no primeiro mandato dela, tinha criado um fundo para a pandemia e que foi uma zoeira da oposição, porque eles falavam que era um dinheiro desperdiçado, assim. E eu fiquei, mais gente, e eu tenho uma sensação muito forte de que eu discuti isso com as pessoas, sabe? uhum, Então, assim, talvez realmente tenha acontecido, sabe? Talvez existisse um projeto de um fundo para a pandemia e uhum, esse projeto não foi para frente, não foi aprovado. E se a gente tivesse esse fundo hoje, as coisas seriam diferentes, né? É sim. uma E, projeção aí de um outro multiverso. com certeza. Eu também não sei, eu não me recordo muito, mas assim, depois a gente pesquisa e a gente dá uma olhada nisso. Mas é justamente isso, assim, a partir dessas tentativas de especular sobre o futuro, é que a gente começa a entender, por exemplo, se há anos atrás a gente tivesse falado assim, ok, dentro dessas nossas possibilidades, está dentro do plausível que a gente pode ter uma epidemia de nível global, porque as pessoas estão viajando cada vez mais e qualquer coisa que acontece no mundo se espalha para todo o resto do mundo, né? Isso a gente já tinha visto com a gripe aviária, acho que foi, que já tinha muitos voos, então tipo espalhou relativamente rápido em relação a outras epidemias que houveram no mundo anteriormente, né? Semana passada eu conversei com uma psicóloga e a gente abordou os filmes que estavam voltando, né, Uhum, tomando um refreshing, assim, o meu inglês também não é muito bom, mas é isso, né, sendo resgatado da pandemia e voltando a serem vistos filmes de 2011, 2014, que falavam sobre isso, e uhum. ela trouxe uma perspectiva bem interessante de como que psicologicamente eram construídos esses personagens e essas ideias. E aí a gente falou também que junto com os filmes de pandemia, os filmes de utopias, distopias, Uhum. né? E distopias, principalmente as distopias, voltaram a ficar populares, né? Sim, sim. Você vai ver, por exemplo, Black Mirror, né, que virou justamente esse fenômeno, porque ele utiliza de tecnologias que estão muito próximas, né? São tecnologias que, assim, falta um estalo para elas acontecerem, falta um incentivo talvez comercial para elas acontecerem. E daí justamente isso, assim, são tecnologias que preveem esse futuro, né? Por exemplo, aqui eu peguei outros livros, tem o Admirável Mundo Novo,
né? O Que Alan não é fala da de um canção da futuro Peach. passado também, do Kozilek, Sim. Aliás esse livro tá para eu ler. Eu futuro ainda não li passado. ele. É. Tem uma questão Tem também o... que eu achei interessante, pensei aqui agora, que assim, quando a gente fala de fantasia, né, Uhum, e ficcionalizar as coisas, pensar em ideias utópicas, então assim, eu organizo da seguinte uhum, forma, eu penso que as utopias, elas projetam mundos, né? Mundos aham, ideais. Aí a gente tem as ficções que uhum, partem desse universo de possibilidades e elas flertam com o realismo de alguma forma, né? Mas quando você fala em aham, fantasia, quando você pega, por exemplo, na literatura, todas as ficções, e aí você separa aquele bloco da fantasia, a fantasia ela tem uma liberdade de pegar essa parte desse desenho aqui seu que eu posso utilizar aham, para ilustrar o que eu estou dizendo, ela pode pegar essa parte do que não é plausível, do que não sim, é tão possível, e ela se abstém, né, de discutir questões do real. uhum. Ela simplesmente fala: ah, não, esse mundo que eu vou criar aqui, os insetos são gigantes e as crianças são. E as pessoas são pequenas, como o Kipo, né? Harry Potter, Harry Potter. Eu tava pensando né? É Kipo o... and the Fantastic Beasts, aquele desenho da Netflix. Esse eu não conheço, Que mas enfim. é um desenho bem interessante de um mundo pós-desastre nuclear. Que uma criança híbrida, ela morava embaixo da terra, porque a superfície tinha ficado Uhum, contaminada. E aí tem uma enchente e ela acaba indo para a superfície. E aí, quando ela chega na superfície, os insetos e os animais cresceram e adquiriram inteligência humana, né? Inteligência aham. reflexiva e começaram a dominar o mundo. E aí ela tem que viver nesse mundo com bichos de todo tipo e de toda espécie brigando pela sobrevivência com Uhum, ferramentas humanas, né? sim. Então, e daí ele parte justamente desse impossível, mas ele parte de um impossível que é deslocado a partir de uma possibilidade, que é uma explosão nuclear, né? Sim. Daí o que eu estava mostrando, daí tem o Admirável Mundo Novo, né? E o 1984, que são dois livros também que foram os primeiros assim a pensarem essa distopia, por assim dizer, né? Que daí que se você pegar a utopia do More, tipo, ele tem vários mecanismos que você fala assim, não, mas peraí, se esses mecanismos forem pervertidos, né? Se eles forem desviados da sua função original, que era de manter a sociedade, eles podem totalmente ser mecanismos de controle, né? E que daí, por exemplo, o Foucault vai nos dar a ferramenta hoje em dia para analisar por que seriam mecanismos de controle. Né? Na época não se pensava muito isso. Falava assim, ah, não, a gente vai controlar aqui a população, mas vai ser bom porque a gente está fazendo bem para eles e vai ser tudo ético. Né? E a gente passa, depois de 2 guerras mundiais e tudo mais, a gente chega à conclusão que nada disso é possível. Né? É interessante É... porque a gente vê o fracasso da sociedade do controle, entra na sociedade do espetáculo e vê a sociedade do Uhum, espetáculo também não tendo total sucesso, né? Na sim, construção dessa utopia do mal, por assim dizer, né? Dessa sim. realidade talvez distópica. Assim, eu poderia dizer que a tentativa é uma tentativa de sociedade distópica, mas o que nos mostra nisso tudo é, na verdade, uma fragmentação de várias realidades, né? Do ponto de vista, assim, a gente consegue ver claramente diversas pessoas, assim, diversas figurinhas que aparecem na internet, né? Você fala assim, gente, que mundo que essa pessoa está, né? Porque assim, você consegue entender os pressupostos teóricos da realidade dela, os desdobramentos da sociedade dessa realidade dela, e você consegue traçar esse paralelo. Mas você fala assim, gente, isso não está de acordo com o mínimo real que eu considero, né? E a gente vai percebendo que existe uma fragmentação, na verdade, desses realismos, dessas formas de sociedade. Então, ao mesmo tempo que, sei lá, por exemplo, tem uma galera que está vivendo extremamente sob a ótica de uma sociedade do controle e outra extremamente sobre a sociedade do espetáculo, tem um outro que está vivendo extremamente sobre uma ótica de uma sociedade pós-moderna, pós-contemporânea, não sei, né? Então, assim, isso é só uma problematização, né? Assim, tipo, E e é uma aí, problematização muito filosófica.
Sim, e aí tem a questão das lentes, né? Tudo é uma forma da perspectiva daquilo que a gente quer ver. E parte do nosso subjetivo Sim. também. Por isso que durante o período moderno, nas artes visuais, a gente teve tantas vanguardas, né? Se diziam vanguardistas, aqueles que queriam trazer algo de completamente novo e diferente. E foi uma Uhum. profusão de muitas escolas e grupos de artistas que se reuniam para propor projetos que iriam ditar o que seria a arte do século, né? E todos Uhum. eles foram muito curtos. Os que tiveram mais projeção foram movimentos que duraram 30 anos. Assim. Então, se a gente for Sim. pegar ali, era muito menos generalizado, eram projetos culturais, né? Propostas Uhum. culturais muito menos generalizadas, muito locais e, ao mesmo Uhum. tempo, de vida muito curta. Por quê? Por quê? Porque elas propunham algo que fosse ser aceitado por todos, mas que partia de uma perspectiva original de sujeitos, né? Uhum. Alocados em um espaço, em um tempo e em um contexto. E aí, hoje, a gente já vê que cada indivíduo que produz e que pensa, né, na nossa sociedade é um potencial criador de realidades, de ficções e de Sim. projetos. Então, assim, é aquela coisa dos três passos, né? Cria um quadrado branco, se firme ali naquele meio e cria a sua própria utopia. Para a utopia. Sim. Assim, na verdade, esse é um movimento todo moderno que fez e que também evidenciou essa ruptura que eu tô falando, assim, essa fragmentação, tipo, não existe mais uma unificação dessa realidade, né? Acabou que E a gente tem a possibilidade hoje de não seguir, né? Eu comecei aqui falando que eu sim, achava que a gente ia ver tudo com uma realidade muito outra, mas talvez eu veja tudo como uma outra coisa. E não todo mundo, né? sim, Muita gente pode viver alienado de tudo que está acontecendo uhum, e daqui a 20, 30 anos ter vivido nessa época e não ter memória de coisas que eu e você podemos ter, assim. Então é muito relativo, né? sim, sim. Assim, e eu não vou entrar, porque daí também daria mais muito tempo de fala, assim, nas implicações políticas, sociais de cada uma dessas percepções, Com né? certeza. Porque, assim, se você para pensar, ao se firmar essa forma de ver a realidade, você tem implicações reais, né? Não é que, isso, beleza, isso está no campo da ideologia, está no campo do realismo, está no campo do imaginário, isso não vai estabelecer vínculos com o real. Não, eles têm raízes que estão tão entrelaçadas que quando você menos vê, uma coisa está afetando a outra nesse loop. E muitas vezes, por mais surreal e mais louca que seja a realidade daquela pessoa, o mundo que ela tá vivendo naquele mundo junto com outras pessoas vivendo em outros mundos, né? Sim, Dependendo da projeção que aquele sujeito tem, ele pode influenciar. Então, é aquela questão, assim, a gente fica brincando falando de coaching e tal, mas é o co-criar, né? Eu tô co-criando realidade ali o uhum, tempo todo. Que tipo de realidade é sim, essa? A sim. gente tem que pensar um pouco naquilo que a E gente, que a gente coloca para além de nós, né? Como trabalho, como sim. linguagem, ideologia. E daí, pensando justamente isso de uma coisa além, assim, daí eu vou trazer um outro tópico que ele não necessariamente é decorrente da ficção, ele é dos recortes possíveis, né? Mas que é isso, assim, essa ideia da mentira como uma realidade poética, né? Que eu trago do trabalho da Cecília Mori, A cabine da mentira. isso, é o doutorado dela. E daí começa a se pensar assim, eu comecei nesse processo do trabalho de conclusão de curso, eu comecei a pensar, ok, beleza, estou na ficção, e justamente por conta disso, dessas implicações no real, eu estava nessa sinuca que eu não conseguia sair para nenhum canto, né? E eu falando assim, tá, ok, mas daí a utopia tá já desgastada, como fazer especulação e tudo mais, eu falei assim, ok, a gente pode trazer uma nova ruptura, né? Através desse pensar o futuro, dessa especulação, e também através da mentira, né? Por isso também eu trago, cadê o livro? Esse aqui, que ele é, tipo, ele é meio romance, mas assim, a história é baseada numa história real, que é o do Eu Fui Vermeer, Aham. que é uma história de um falsificador, né?
E a partir do momento que você começa a pensar os falsificadores, você começa a pensar os mentirosos, você começa a entender também dentro dessa perspectiva que eles estão criando realidades ali. E essas realidades, elas têm um poder de ruptura muito grande, né? E daí, dentro de uma dessas realidades, tem a patafísica, né? Que Deixa pra consegui amarrar próxima, a tudo. patafísica Deixa você pra vai próxima, deixar tá pra bom. próxima. A gente faz outra Tá bom, tá depois. bom. Tá bom, tá bom. Mas Inclusive, assim, deixa eu só te falar pesquisem. que a gente já tem Ah, 50 minutos de fala. Eu queria eita, muito tá. que você mostrasse um pouco Eu a vou. sua obra, né? Sim, A sim. sua produção que pode ser acessada da casa das pessoas. Então, eu acho que ainda tá no Google? Sim. Ainda tá no Google, né? O que que acontece? Eu vou falar, então, basicamente da Ilha Caio, que foi justamente uma proposição nessa de pensar mentira, de estabelecer mentiras com sistemas, né? Então, eu estabeleci esse processo primeiro com o Google Maps, né? Num processo de vincular com o Google Maps um espaço que era real, uma localidade fictícia, né? E esse foi o primeiro passo do trabalho que começou a desdobrar em todos os outros, né? Desdobrou em instalação, desdobrou nesse cartão, por exemplo, que eu te entreguei e tudo mais. E a Ilha Caio, basicamente, o que que é? Ela é uma ilha que tem no Lago Paranoá, ela aqui de frente para casa. Daqui a pouco eu desço ali, só porque tá muita poeira. E eu meio que, ok, botei meu nome, né? Porque autoegóico e tudo mais. Mas, Afinal de contas, é a sua fundação, né? Você faz o com que você quiser certeza, na sua realidade. com certeza. E daí eu propus essa ideia dessa localidade. A partir desse distúrbio que eu causei no sistema de georreferenciamento, que é o Google Maps, né? E isso baseando também um pouco nessa ideia de que é a cidade de papel, não o livro do John Green, do John Green, mas a cidade de papel, como muitos cartógrafos antigamente, para evitar plágio, colocavam uma cidade falsa, uma rua falsa nos mapas. E daí, quando veio a tecnologia, a internet e produziram esses mapas digitais, eles se basearam nos mapas existentes. Então, foram importadas certas cidades que, na verdade, não existiam. E, então, localidades passaram a ter aquele nome por conta disso, né? Então, assim, tentando burlar isso, daí eu coloco isso, né? Daí a ilha Caio está no Google Maps, né? E daí eu passo para uma tentativa de falar assim, ok, está no Google Maps, eu vou passar para a próxima instituição. E daí eu fui tentar fazer um processo na Wikipédia de inserir uma descrição sobre a ilha, sobre a história da ilha, os fundadores da ilha, tudo fictício. Eu escrevi todo um texto bonitinho. E na Wikipédia ele durou 23 horas e 19 minutos, até que um usuário falou, não, isso é mentira, e tirou, né? E é muito interessante porque o Codex Serafim tá lá, né? Que foi publicado e Com tal. Você certeza, consegue achar informação sobre o Codex Serafim também, que é sobre um com mundo certeza. totalmente fora do desenho, né? Um mundo impossível, com uma linguagem Sim, e criaturas totalmente inventadas, assim, fantasiosas, né? É isso. A é. gente tá chegando ao final da nossa live. Pode ser Tá, que deixa eu descer, vamos lá. o Instagram nos corte. Tá bom, vamos lá que eu Ele venho dá um pra lá. avisozinho dizendo quanto tempo tem, aí fica contando num cronômetro, assim, que é super Eu sei, eu já assustador, né? passei por Fica isso. aí você, meu Deus! Tá bom. Então, Mas eu não tô então nem deixa aí. eu ir falando. Me Geralmente avisa quando quando cai, eu aparecer o ligo de cronômetro. novo, sabe? Aviso. Mas Tudo quando cai, bem. eu sempre ligo de novo pra finalizar, porque, né? A gente tem que Sim, burlar essas coisas também do jeito que dá. sim. Mas enfim, ó, A aqui live minha vai ficar salva casinha. sim, Bianca. Vai ser editada, vai ficar salva junto com as outras. Infelizmente, eu perdi a da semana passada com a Acontece. Emily. Mas a do Wagner tá salva a partir de agora vão ser todas salvas também. Essa e a da semana que vem, que é com Wagner. E de hoje a 15, Natasha. Nossa, gente. Tá, mas enfim, daí aqui, ó, minha casa tá super tranquila, super sussa, tem muito espaço. E daí ali. Peraí, dá pra virar, né?
Dá pra virar. Tá, e daí Aí, ali, não sei se dá pra ver, mas a ilha se encontra ali, né? Ela é uma ilha que existe de verdade, mas a questão é toda a questão sistemática que se envolve nela, né? E daí um desdobramento que aconteceu disso, né? Beleza, eu fundei, brinquei com o sistema um pouquinho e deixei de lado. E daí, momentos antes de eu ir terminar meu TCC, eu acessei no Google Maps para ter uma noção de... Como que é o nome? Eu acessei o Google Maps para tirar uns prints para colocar no trabalho, na apresentação final. E eu vi que existia, no caso, várias pessoas comentando sobre a ilha, uhum. né? E daí tinham vários comentários desde, nossa, vista muito bonita, 5 estrelas, a pessoas que falaram, não tinha nada, os lanches eram horríveis, né? E obviamente você pode ver que não tem lanches aqui. Mas, mas assim, e daí começou a ter um desdobramento desse trabalho, né, de ficção, que foi as pessoas do real interagindo com ela nesse sistema. Ou seja, ela passa a ser real a partir desse momento. Não tem quem possa questionar. Porque as pessoas já vieram aqui, já visitaram, já deram 5 estrelas. Eu mesmo coloquei que eu peguei carrapato aí, daí teve uma outra, putz, peguei carrapato também. Então E começa o a mais surgir louco é que interações. a minha memória da sua ilha é que tinha uma árvore nela, bem grande, assim, olha Ela só, já tinha, é ela memória caiu. afetiva. Caiu. Ela caiu. Como é área pública, né? Daí o pessoal veio e cortou. Gente, sim. Mas Ainda daí, tem enfim, isso, né? Você se apossou de um espaço que é público, mas tem o seu nome, tá lá registrado. tem o meu nome. Mas é que nem, sei lá, tipo, sei lá, tem umas ruas com nome de pessoas, então eu também quero ter uma ilha com meu nome. Mas enfim. E a ilha, ela já É... tem uma história, né? Uma história que ela perpassa a realidade, ficção, memórias afetivas das Sim, pessoas, brincadeira, né? sim, eu fiz. A minha última ação que eu fiz final do ano passado, para uma disciplina da pós, foi justamente fazer um jantar diplomático na ilha, né? Eu fiz um jantar diplomático, no qual eu servi as especiarias que a ilha produzia, né? No caso era vinho barato que tinha no mercado aqui do lado e miojo com requeijão, né? Para Karina Dias. Sensacional. Caio, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu queria te agradecer muito por participar. E eu e a Mili Lemos, a gente estava conversando sobre você ontem, que é sua amiga Hum, também. E aí a gente pensou que algumas pessoas nos remetem a palavras, né? E aí eu fiquei pensando que tipo de palavra eu poderia dar de presente para você. Uma palavra que significasse quem você é, né? E aí a Mili comentou comigo, mas eu acho que ele não é exatamente um adjetivo, assim, eu acho que é mais um estado de espírito, sabe? E aí eu fiquei pensando, mas que estado de espírito poderia definir o Caio, né? E aí eu pensei, pô, uma das coisas que eu mais admiro em você é o jeito com que você tem vontade de compreender o mundo e vivenciar o máximo que você puder de tudo isso que não é só o seu trabalho, mas também é a sua vida, o seu jeito de ser, né? E aí a palavra que eu pensei foi reverência. Tá ao contrário. Acho que se eu colocar assim, ó, papel. Aí, uhul! uh, Ó, da próxima vez muito pra você eu bom. vou escrever espelhado, mas enfim, essa daqui não tá espelhada. E essa é a Mas, mas, palavra que mas eu eu gosto de ofereço de presente reverência pra ao você, contrário. amigo. Obrigado. Ai, Não, que mas eu delícia! gosto de reverência ao contrário porque é meio irreverente ela ao contrário, né? Uhum. Eu acho que é uma reverência muito grande que você tem a existir, sabe? Porque você sabe que você só vai ser o Caio dessa vez. E você quer ser tudo que o Caio é. E eu acho isso muito bonito. Muito obrigado, Camila. Obrigado por ter chamado aí pra live e tudo mais. E tamo aí. Beleza. Enquanto o Instagram deixa a gente ficar, eu vou abrir agora para quem Tá. quiser fazer pergunta. Então, Giza, Bianca, Alan, a gente tem Ó, a 2 Giza tá falando que minutos queria outra live para uma comigo. pergunta. A Giza tá falando que queria outra live. Ó, gente, boa Bianca parte do que falou eu que falei tá no macarrão meu é. TCC.
O resto é resto. Bom, mesmo Cadê? macarrão com requeijão. Tá tudo no TCC e depois que o vídeo tiver editado e disponibilizado no meu IGTV, ele também vai estar na descrição com todas as Ah, tá referências que bom. o Caio citou aqui, então vai estar tudo certinho lá também. Tá bom. E o Pediram um exercício exercício? aqui. Que exercício? Ah, o exercício? O exercício. Que exercício, gente? Não sei de exercício, não. Onde está seu TCC? O TCC do Caio já está na BCE, né? Dá para Já tá? pesquisar lá. Já tá Então tá indexado bom. já. Tá bom. É No site isso, da BCE. assim. Boza Bolsa ficção, o ficção recorte ou da recorte da realidade. realidade? Responde essa antes que a Porra, gente em um encerre. minuto. Você tem Tá, vamos 48 lá. segundos para responder. Só terminando de responder a última pergunta que cortou bem na hora, apesar que eu gosto muito do drama, então se eu fosse você, pararia este vídeo aqui agora. Mas, caso não goste do drama, se o Bozo ele seria considerado uma ficção ou uma narrativa, um recorte da realidade, né? Então, a gente parte do seguinte. Ele, enquanto indivíduo, é parte do real. Ele existe realmente, certo? Contudo, ele se utiliza dessa criação narrativa de ficção através das declarações, através dos bots, através de uma série de mecanismos para se compor enquanto indivíduo que ele não é, né? Contudo, como a gente tinha discutido, a partir do momento que ele passa a se narrar como algo que ele não é, ele passa a ser. Então eu diria que ele, enquanto indivíduo, é um recorte da realidade, porém, ele, enquanto sujeito, fez sentido essa diferença? Ele, enquanto indivíduo, seria um recorte da sociedade, recorte da realidade, e ele, enquanto sujeito público, é uma ficção. Resolvido?